Olá, olá! Estamos então aqui para o vídeo número 48 desta nossa série de Não Programar em C Sharp e hoje vamos falar então sobre a classe File. Esta classe pertence à biblioteca System.io, ou seja, o nosso namespace. Desculpa, não é namespace, é sim uma biblioteca ou livraria, estava a confundir-me. Fornece métodos estáticos para criar, copiar, apagar, mover e abrir um único fecheiro de cada vez. Atenção que temos outras funcionalidades, como por exemplo ler ou então escrever em fecheiros diretamente, só que não vamos usar a classe File para isso e por isso no vídeo de amanhã vamos falar sobre a classe StreamWriter, que é para escrever em fecheiros, e depois no vídeo depois da manhã vamos falar sobre a classe StreamReader, que é então para ler o conteúdo dos fecheiros. Ok. Portanto, vamos falar de 6 métodos a nível de teoria e vamos experimentar aqui no nosso código 5 métodos. Vamos tirar então um método open que penso que não será necessário para falarmos sobre isso. Ok. Temos o método create, ou seja, que serve para criar um fecheiro no caminho especificado. Temos o método copy, ou seja, copia um fecheiro existente para um novo fecheiro. Temos depois o método delete, que serve para apagar um determinado fecheiro. Temos o move, que serve para mover ou então renomear o fecheiro especificado. E depois temos o open, que vamos falar a nível de código, apenas teoria, que abre um determinado fecheiro sendo possível aceder a esse mesmo. E depois temos o método exist, que verifica se um dado fecheiro existe ou não. Quer dizer também que a classe file é estática e para podermos usar temos que criar então um using system.io, que é basicamente o io quer dizer input, output. Ok. Se eu escrever aqui file, que é a nossa classe, podemos ver que não aparece. O que temos que fazer basicamente é control ponto e podemos ver que temos ali então a biblioteca que é using system.io. Ou seja, se não quiséssemos escrever, fazemos control ponto. E se não quiséssemos fazer control ponto, podíamos nós escrever aqui em cima, na linha número 5, ou pelo menos em cima do namespace, então a nossa biblioteca, using system.io input output. Podemos até ver que a classe file já aparece, ou seja, se eu voltar a escrever, temos então a classe file e muitas outras. Ok. File.create e vamos dar então um nome ao nosso fecheiro. Aqui podemos colocar o caminho e o fecheiro, ou seja, por exemplo, qualquer pasta barra e o fecheiro. Ok? Por exemplo, pasta e agora fecheiro.txt. Ok? Podemos fazer isto. Só que vamos então criar um fecheiro na pasta default, que eu já vou mostrar qual é, que é a pasta debug dentro da pasta bin. Eu já vou mostrar qual é, não se preocupem. Então vamos colocar aqui file create, neste caso file-create.txt. Ok. Vamos criar um fecheiro de texto que se chama então file create referente então ao nosso método create que está a classe file. Ok. E vamos agora mostrar onde é que se encontra então a pasta default quando temos então um projeto criado. Vamos então aqui a documentos, Visual Studio 2015, a projetos, ao nosso projeto em questão, que é programar em C Sharp, ao nosso namespace, que é base, como podemos ver aqui, e depois vamos aqui a bin, a debug, e temos então aqui a pasta onde temos todos os executáveis então da nossa aplicação entre aspas. Ok. Portanto, se eu criar um fecheiro, vamos poder comprovar, deixem-me fazer aqui uma coisa, não vai dar muito jeito. Podemos então comprovar o seguinte. Podemos comprovar que, se eu executar, aqui não terá nada e for então um fecheiro criado. Ok? Até aqui tudo bem. E vemos então um fecheiro a ser criado. E aqui não temos qualquer tipo de código. Nesse caso, não for impresso nada, quero dizer. Ok. Vamos fazer agora o seguinte, que é colocar isto em comentário, senão vamos estar sempre a criar cada vez que executamos. E vamos usar então o file copy, ou seja, file.copy, que serve então para copiar um fecheiro. E vamos fazer o seguinte, vamos escrever aqui file-create, ou seja, podemos copiar o nosso fecheiro, que é o file create, que já existe, para o file copy.txt. Ok. Vamos então executar o nosso pedaço de código. Vamos colocar isto ao lado outra vez. Ok. Vamos executar e ver o que é que acontece aqui deste lado. Podemos ver que o fecheiro foi então copiado
Ok? Portanto, todo o conteúdo deste fecheiro passou então para aqui. Claro que não tenho nada, portanto não tenho nada para mostrar. Vamos fechar este aqui. E agora vamos fazer a mesma coisa. Ok? Para ver o determinado erro que vamos obter. Que é basicamente a dizer que o fecheiro já existe. Ou seja, o fecheiro copy já existe. Ou seja, eu não posso copiar e substituir esse fecheiro. E como é que podemos fazer isso? Para isso, o que temos que fazer é colocar aqui então um novo parâmetro. Podemos ver aqui o overwrite, ou seja, para substituir o fecheiro caso ele já existe. Vamos colocar então em true. Ok? Vamos colocar aqui então assim. Vamos ver as propriedades deste mesmo fecheiro. Ou seja, ele foi então criado às 11h07 e 37 segundos. Se eu voltar a executar, vamos ver que ele será então substituído. Ok? Penso que já esteja. Se eu for agora ver então os dados do fecheiro, podemos ver que... Ui. Espera aí um bocadinho. Que eu se calhar fiz isto mal. Ou então está-me a dar então os mesmos dados. Se eu executar isto, podemos ver que não dá qualquer tipo de erro. Vou vir aqui novamente. Ok, não interessa. Pelos vistos, o fecheiro foi copiado. Ok. Portanto, ele não foi modificado. O fecheiro é praticamente igual, porque eu estou copiado do mesmo sítio. Portanto, até aqui tudo bem. Mas, por exemplo, se quiséssemos substituir um determinado fecheiro e desse um determinado erro, o que temos que usar era então o true. Atenção, na terceira posição dos parâmetros, que é o overwrite, temos que usar então o true. Ok, vamos colocar isto em comentário e fazer então o seguinte, que é basicamente usar um outro método. Ou seja, que é o file. Eu estou a colocar isto em comentário e nem sei porquê. Ok. Que é o file.delete. Vamos agora escolher um fecheiro para apagar. Por exemplo, pode ser então o file, file copy, ou então file create. Não, vamos pôr o file copy, ok. File, tem que ser dentro, file-copy.txt. Vamos então apagá-lo. Ele irá então desaparecer, que é o caso. Atenção, quando nós apagamos um fecheiro, ele não vai para a reciclagem, ok? Ele é apagado diretamente. Se eu for, por exemplo, aqui, podem ver, então, o file, neste caso, isto são fecheiros que eu já tinha gravado, neste caso vídeos, etc. Este foi o fecheiro que corrompeu até. Podemos ver então o seguinte, isto foi aqui tentativas de gravação, ok? Isto não interessa, pronto. Podemos ver que o fecheiro copy não foi para a reciclagem, que foi o fecheiro que eu apaguei. Porquê? Porque ele é diretamente apagado. Vamos fechar isto aqui e podemos ver que então o método delete foi então apagar. Ok, vamos colocar isto aqui em comentário e passar então para o próximo método, que é o método move. Ok, file, move. E atenção, como eu disse, nós podemos mover o fecheiro para uma outra determinada pasta ou então podemos renomeá-lo. Para isso, o que temos que fazer é o seguinte. Temos que dizer qual é o fecheiro que queremos mover ou renomear, txt, e depois para onde o queremos mover, ou então para que nome o queremos renomear. Aqui vamos apenas renomeá-lo, ou seja, vou colocar file-move.txt e estarei a renomear então o fecheiro de file create para file move. Ou seja, se eu executar então aqui o nosso pedaço de código, podemos ver que o nome mudou para file move e temos então o nosso fecheiro renomeado. Ok. Agora vamos fazer uma última coisa, que é basicamente o seguinte. Vamos verificar se o fecheiro existe ou não. E para isso usamos então o método exists. Ok. Portanto, vamos fazer aqui um if, algo muito simples. Colocar aqui então a nossa condição, que é basicamente file.exists. Dizer qual é o nosso fecheiro. Que é o file-move.txt. Que é o único fecheiro que ainda existe. Opa, estou a fazer aqui algo que não devia. E aqui vamos colocar, por exemplo, o fecheiro. Aqui, caractere de escape, para colocarmos entre aspas. O fecheiro. File-move.txt existe. Ok, até aqui tudo bem.
E agora o que temos que fazer? Opa, está aqui a dar algum tipo de erro e eu queria perceber o porquê. Ou seja, ok, é esperado um. Ok, aqui falta uma determinada coisa que é naquilo era um método que temos que fechar e também fechar a determinada condição. Ok, vamos colocar aqui um else. E agora o que temos que fazer basicamente é dizer que o fecheiro não existe. Ou seja, se ele não existir aparece esta mensagem, quer dizer que o fecheiro não existe. E se ele existir, ou seja, se esta condição for verdadeira, vai-nos dizer que o fecheiro move existe. Ok. Vamos então aqui executar o nosso pedaço de código. E podemos ver então que o fecheiro move, ou seja, file-move.txt existe, que é o caso. Ou seja, se for aqui, temos então aqui o fecheiro. Se eu agora apagar o fecheiro, por exemplo, chegar aqui ao file.delete e clicar aqui move, vamos poder comprovar que o fecheiro será apagado e depois o fecheiro já não irá existir quando o verificarmos cá em baixo. Ou seja, irá desaparecer aqui o fecheiro e podemos ver que o fecheiro file-move.txt não existe. Ok. Portanto, espero que tenham entendido. Não se esqueçam de praticar, que isto é bastante importante. E no próximo vídeo vamos falar então sobre a classe StreamWriter, que é para escrevermos em fecheiros e ao mesmo tempo criá-los. E depois a classe StreamReader, que é para ler o conteúdo de todos esses fecheiros. Ok? Portanto, não percam, peço desculpa. Pratiquem, que é muito importante, volto a relembrar. E até ao período de amanhã, ok? Happy Coding!